Valendo! Valendo! Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores. Esse é o JoeCast com vocês, nosso segundo programa da primeira temporada. Antes de eu anunciar aqui o meu amigo, nosso convidado de hoje, agradecer aos nossos patrocinadores, que se não fosse eles, a gente não estaria aqui, como sempre. Então vamos começando com Maracutala, Inktop Containers, Divino Cozinha Industrial, Nutramais, Magnific for Life, Vibe-Log Transportes e Logística. E estreando hoje com a gente, desde já o nosso muito obrigado, Burguesinha Burger, Estética Angel Harmonização Facial. Até o momento são esses aí, a gente agradece de coração por estarem colocando a marca de vocês junto com a nossa e acreditando no nosso projeto. Agora sim, dito isso, com vocês o meu grande amigo Fernando Francilino. Que honra, que prazer, obrigado. A gente se conhece pelo menos 25 anos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Você é sempre um cara batalhador, correndo atrás dos seus sonhos, dos projetos, um excelente DJ. Obrigado. Uma casa sempre acolhedora. Então, para mim é um privilégio, é um prazer estar aqui hoje. E assim, para mim é uma... Falar da Ali, né? Com certeza. A Ali, eu sempre brinquei e falo, brincando, falo a verdade. Eu tenho um irmão, Felipe, 5 anos mais novo do que eu. E se eu tivesse uma irmã, tinha que ser a Ali. Certeza. E eu sempre chamei ela de mana, né? Eu acho que é porque nós somos bem parecidos, assim, de personalidade. Quem olha de longe pensa, é louco, é louca. Os loucos. Mas quando chega perto, percebe que a loucura é governada e não governa. Então, é uma coisa boa. Uma alegria. É uma coisa boa. Uma coisa boa. Não, e assim, o que eu fico assim impressionado é que quando já te conheço há muito tempo, mas quando a gente vai na igreja, a gente começa a ver você falando do jeito que você transmite as mensagens, o olhar, cara, assim, uma coisa sensacional. Então, ainda a gente foi domingo retrasado ainda tu brincou, que sempre pergunta, né? É a primeira vez que vem aqui? Aí eu falei para você, não, levanta o braço, não fala, não, mas é a primeira vez. Tu, pô, mas, né? Tanto tempo assim... Para mim foi surpreendente, porque quando a gente tem uma amizade real com alguém, passa o tempo que for. Quando reencontra, é como se fosse ontem e a gente não tem aquelas preliminares, a gente simplesmente... E a impressão que eu tenho, que eu tive no dia, é que realmente vocês sempre foram ali. Naquele lugar que a gente está já há 3 anos, foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Então, mas, enfim. Não, coisa de quem é da casa. Com certeza. E eu queria, meu amigo, assim que tu começasse a falar, como tu falou, a gente conhece há muito tempo. Você da tua história, já jogamos futebol junto, São Paulino, né? Sofredores do mesmo time. Isso, carro, moto. A questão quando foi, que tu sempre fala, que eu vejo para mim assim, a questão da igreja, sempre por causa do teu pai, né? Do CI. E eu me lembro, eu vi eles poucas vezes o seu Samuel. E quando aconteceu tudo o que aconteceu, que ele veio e, né, que nos deixou, até eu estava vendo um filme Um Tira da Pesada, sábado 4, e eu lembrei do meu pai. Porque meu pai gostava muito de ver esse filme velho, que a Alessandra tira sarro. É esse filme, e a gente fica com aquela lembrança e é um buraco de saudade que a gente nunca vai preencher. E como foi, assim, essa transição de você acontecer e você chegar na igreja e fazer essa mudança? Então, nascido, né, num lar cristão, desde minha família, lá na origem, meus bisavós eram judeus e na época da guerra e tudo, né, que acontecia, aquela perseguição, vieram para o Brasil e no Brasil não seguiram a religião e a doutrina judaica por medo de perseguição, mas guardavam, né, as tradições e culturas. E nesse processo, o meu avô acabou se convertendo. Meu pai já nasceu, né, num lar cristão, evangélico, e eu, por consequência, também. Então, a minha vida inteira, a minha formação foi sempre dentro desses preceitos e ensinamentos que são base, inclusive, do nosso Ocidente, né? As questões judaicos cristãs são base das nossas leis e tudo mais, mas eu ainda tinha esse âmbito religioso dentro de casa. Quando eu fiz 13, 14 anos, eu me afastei. Decidi que não queria mais andar perto, junto, porque
o ambiente religioso, às vezes, ele é muito legalista, ele cobra muito, especialmente de filhos de pastores. Sim. Então eu cresci num ambiente onde eu tinha que dar muita satisfação, além da conta. Então uma criança não sabe lidar com isso. E eu acabei me revoltando com essas questões. Por exemplo, passavam 10 crianças correndo na igreja. Eu passava correndo atrás, alguém me pegava pelo braço e dizia: você não pode, é o filho do pastor, tem que dar exemplo. Então essas coisas foram me revoltando e eu resolvi me afastar e passei longe por 15 anos, dos 13 até quase 30 anos, quando eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem com meu pai. E nessa viagem eu tive uma experiência com Deus, um momento meu particular de um renovo, de um conhecimento. E agora eu conheci um Deus que não era simplesmente o Deus da minha família, do meu pai, mas alguém que olhava por mim, que me contemplou também. Mas nada relacionado a ministério. Eu simplesmente tive uma experiência particular que me fez pensar sobre a vida, e o que eu estava fazendo dela e o que eu iria fazer dali para frente. E aí eu comecei a trilhar novamente um caminho, na verdade, de retorno, voltando para casa, para minha essência, para minha origem, para quem eu sou, né, desde que nasci. E nesse processo, 6 meses depois desse acontecimento, meu pai faleceu. E aí foi um choque, assim, um baque, porque foi uma morte súbita. Eu não sei se alguém é capaz de dizer que se preparou para a morte, ou que esperava a morte de alguém, por mais que tenha um doente terminal, você tem aquela esperança. Mas no caso do meu pai, foi subitamente mesmo. Ele estava pregando numa quarta-feira, véspera de Páscoa, e teve um AVC, e foi para o hospital na quarta. No sábado ele veio a óbito. E aquilo para mim foi um choque, porque eu não tinha nenhuma pretensão, nenhum desejo ministerial até ali, tudo, eu vivendo a vida como eu sempre planejei, eu trabalhava com comunicação, administrava uma rádio, essa era a minha vida. E aí meu pai faleceu, foi sepultado, e quando eu cheguei em casa num domingo à noite, depois do sepultamento dele, ele foi sepultado num domingo de Páscoa. Quando eu cheguei em casa num domingo à noite, eu tive uma segunda experiência, que foi hoje eu chamo de um coração pastoral. Deus me deu um coração pastoral. E o que é o coração pastoral? O coração pastoral é aquele que se compadece, é aquele que sente falta, é aquele que deseja saber como está, é aquele que quer se envolver e ver as pessoas bem, até mesmo em relação àqueles que lhes fazem o mal. Isso é muito estranho. E eu digo isso porque eu tinha essas restrições. Eu estava vivendo um tempo de restauração particular, mas eu ainda tinha uma série de restrições em relação aos irmãos na fé. Sim. Eu estava vivendo um tempo legal com Deus, mas a igreja, que são as pessoas, ainda, para mim, eu não queria relacionamento. Eu ainda era muito ferido, eu ainda me lembrava daqueles que me pegavam pelo braço lá atrás, e até mesmo o tom pejorativo muitas vezes, e a rotulação que eu sempre carreguei. Dentro do ambiente religioso, eu não tinha nome e identidade. Eu era o filho do bispo. Eu era só o filho do bispo, eu não era o Fernando. Mas sempre num tom pejorativo, como quem comparasse. Olha como o bispo é bom e olha como o filho é ruim. Então eu me mantinha longe dessas pessoas. E de repente eu comecei a sentir vontade de ligar para eles, de perguntar como estavam, de pedir perdão, porque às vezes na ação que a gente sofre, a gente tem uma reação, né, violenta também. E aquilo foi estranho, e eu fiz uma oração porque eu fiquei muito perturbado. Não me fez bem, me fez mal. E eu imaginava que fosse algum tipo de sentimento por conta do luto que eu estava vivendo, desequilíbrio emocional. Meu pai morreu, então nada mais justo que gostar de gente que ele gostava. Mas isso iria passar, porque o luto passa. E eu, com medo disso, fiz uma oração e disse ao Senhor: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não me preparei para isso, eu nunca quis isso, eu nunca procurei isso. Eu tenho uma Bíblia aqui em casa. Meu pai, eu costumava ver ele a vida inteira estudando a palavra, conhecia a Bíblia de capa a capa, eu conheço a capa. Agora, se é algo do Senhor que eu tenho que exercer, e que o Senhor quer que eu faça, me dá um sinal. E aí eu vou entregar minha vida a esse propósito. Se o propósito dele é também o meu,
para mim vai ser uma honra sustentar um legado, mas eu não quero sustentá-lo só porque ele se foi, eu quero porque o Senhor quer que eu faça. Porque ele se foi, vai passar 2 anos, o luto vai embora e você abre mão dos teus sonhos pelos outros, não é assim. Sim. Você tem que viver o teu propósito. E ali eu abri a Bíblia e eu li Esther 4:14, abri a Bíblia direto nesse texto e foi que mudou a minha vida. Se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte, mas tu e a família do teu pai morrerá, quem sabe se não foi por um momento como esse que você chegou onde você está. Ali eu entendi claramente que o Senhor estava me dando a oportunidade de exercer um chamado pastoral. Não que Deus dependesse ou necessitasse de mim, mas estava me dando o privilégio de participar. E que tudo o que aconteceu foi exatamente para que eu pudesse me desenvolver. E se eu ficasse calado, ali morreria. Não era uma morte física, não significava que eu fosse no outro dia também partir. Sim. Mas é uma morte sacerdotal, espiritual, de um legado que a minha família carrega e que eu seria a 3ª geração a poder continuar isso. E eu iria viver a minha vida de outra forma, tudo bem, Deus iria me liberar para viver isso, mas eu iria perder a grande oportunidade da minha vida. E aí, aquilo que Jesus falou, de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. De que adianta você chegar no topo do mundo, dos projetos que você fez para você, e quando chegar lá, perceber que não era aquilo que você queria. E aí, ali eu tomei essa decisão e começou esse processo. Foram 3 anos, né? Eu não comecei no outro dia a exercer o pastorado, tudo que o meu pai construiu não me foi dado a liberdade ou o direito de exercer materialmente falando. Uhum. A igreja que o meu pai, parte material, né, estrutural, outras pessoas assumiram, realizaram o trabalho, as pessoas que congregavam, tudo o que o pai construiu, que era visível, material e físico, não me foi dado o direito ou a liberdade para exercer. O que me foi dado foi um legado. E eu costumo dizer isso, uma herança você recebe e gasta. Um legado você constrói, você recebe e você cria. Do zero. Você cria. E foi literalmente isso que aconteceu. E aí 3 anos depois de uma preparação, de uma formação pastoral, de todo o processo que eu tive de desintoxicação, né, da alma, enfim, de entendimento, de edificação pessoal e crescimento para poder servir pessoas. Depois de 3 anos a gente recomeçou o trabalho ministerial como igreja na oficina do Fabiano, que você conhece também, sim, né, amigo nosso sim, em comum. Um dia eu estava entrando na oficina do Fabiano, eu olhei para a oficina assim e falei, cara, o que você acha de a gente fazer um culto aqui? Ele falou, sabe que isso aqui é uma oficina, né? Aí eu disse a ele, a gente pode desmontar, a gente desmonta no sábado, te ajuda a desmontar as peças e tal, botamos umas cadeiras e a gente convida as pessoas e vamos fazer culto, cara. Deus tem me dado uma palavra, pessoas estão querendo ouvir a palavra. Não é porque a gente não tem um lugar, se a gente for para uma praça pública, Deus vai enviar, não é Deus que envia. Então, aqui pelo menos tem um telhado, vamos fazer. Ele falou, não, tudo bem, vamos fazer. E aí a gente começou a fazer assim, a gente desmontava a oficina no sábado, montava ali umas cadeiras, convidamos as pessoas pela internet, as pessoas foram, né, começaram aí, e situações inusitadas aconteciam. Uma vez eu estava pregando num domingo à noite, de repente ligou o compressor de ar no meio da mensagem. Então, situações assim que a gente guarda como memória, mas principalmente essa alegria e orgulho no bom sentido de ver a validação de Deus a partir do nada. Eu costumo dizer que a matéria-prima da criação de Deus é o nada. Quando Deus quer te abençoar, ele não precisa destruir a vida de ninguém, não precisa tomar nada de ninguém, ele simplesmente resolve te abençoar e ele começa a promover na sua vida situações em que você começa a crescer. Com trabalho, com esforço, com fé, mas com essa graça que faz as coisas se multiplicarem. E para mim, especialmente, quando eu digo que não me foi dado o direito de exercer nada no que diz respeito à herança, às construções que foram feitas, de certa forma, ou aliás, de toda forma, foi muito bom, porque tirou de mim, inclusive, esse rótulo do filho do pastor, que pegou tudo pronto, e aí porque o pai fez, ele fez, e aí porque tem coisas, e tem herança, e tem dinheiro envolvido, e tem
Porque era isso que eu ouvia no início. No início as pessoas diziam, não, o Fernando é um doido, o que ele quer, não faz sentido. Aí daqui a pouco começaram a dizer, não, mas é porque o pai dele tinha muito dinheiro, tinha muita coisa, igreja dá dinheiro, na cabeça das pessoas é isso. Saía um carro novo da galera lá, mas o filho do bispo tá lá com o carro zero lá. Exatamente. Não, mas já botou a roda, né? Exatamente, eles não sabiam da onde vinha esse recurso, diziam que era da igreja. Eu costumo dizer que a minha família empobreceu com a igreja, não enriqueceu. Porque a minha família é uma família muito rica, muito próspera. O templo que foi construído, a terra era da minha família. Por falar da tua família, eu lembro, a tua avó é que tinha uma loja de materiais de construção no São Vicente. Cara, eu cansei de comprar coisa lá que minha mãe pedia para comprar. Toda aquela estrutura que era da igreja, entre aspas, não foi comprado com recurso da igreja. Era já da minha família muito antes e doada para a igreja fazer o trabalho. Então, tanto que tem o nome da família. É o contrário. Então eu costumo dizer, não foi o enriquecimento com a igreja, foi o empobrecimento, porque a gente doou as coisas que a nossa família tinha. E era disso que a gente vivia e tinha tanto que podia servir a igreja e emprestar. Mas as pessoas, na sua ignorância e alguns maldade porque sabem disso, sim, diziam, não, é por dinheiro. E aí quando tiraram tudo e só sobrou mesmo um sonho e uma palavra e uma fé nessa palavra, as pessoas começaram a acreditar, sabe? Dar crédito ao sonho também, começaram a participar, porque a igreja, na verdade, é um ajuntamento de muita gente com o mesmo propósito, com o mesmo sonho, que pertence àquilo e começa a construir algo relevante. E hoje a gente está como igreja ali onde vocês foram, sim, o antigo prédio do Mariais. 11 anos depois a gente está num ambiente extraordinário, maravilhoso. A igreja com projetos lindos. Estamos em 6 cidades agora. Estamos em Itajaí, Navegantes, Blumenau, Ibirama, Ilhota e Montevidéu. E além dos lugares onde a gente está congregando como igreja, projetos sociais maravilhosos, muita gente sendo alcançada, enfim, transformada. E eu agradeço muito a Deus aquela palavra que Ele me deu naquele dia, no dia 24 de abril de 2011, na minha casa. Aquele privilégio de dizer, olha, não é que eu preciso, mas eu estou te dando uma oportunidade. E eu, graças a Ele, agarrei. Né? Então eu espero que todos que tenham uma oportunidade na vida, que sabem que é a grande oportunidade, agarrem, né? Aproveitem, porque lá na frente você vai colher frutos que você vai dizer que valeu a pena. Pessoal que está olhando, que está nos vendo em casa aí, pense nos sinais, nas coisas que aparecem às vezes. Igual eu estava comentando, o negócio de ter medo das pessoas, às vezes, da igreja. Né? A minha família é católica, sempre foi. Mas quando eu voltei para São Paulo, na época que eu fui morar com meu tio, que ele tinha uma outra religião. Né? Então, eu comecei a andar no meio deles, no caso, eu comecei a frequentar a igreja. E tinha algumas coisas que, como tu falou, eu tinha medo. Porque parecia que eu não estava adequado àquele meio. Eu achava que eles estavam me julgando, às vezes pelo fato que eu tinha um sonho de querer ser DJ naquela época. Então, tanto que eu fui conversar com o bispo da igreja e ele falou, cara, você pode ser o que você quiser. Você sabe, é um trabalho, basta você entender o que é certo e o que é errado. E dali em diante, foi a primeira festa que eu toquei, foi dentro da igreja ainda. Isso 1994, se eu não me engano. Então, aí depois, quando a gente voltou para cá, minha mãe, eu sempre ia na igreja católica, mas quando começou do CI, que eu comecei aí, que tu tava, que a gente começou a frequentar, e aquilo, o jeito que é o culto, que é bem diferente da igreja católica, porque a igreja católica, digamos que é uma coisa, como é que eu vou dizer, uma coisa conservadora. A gente chega, entra, né? O padre vem, dá uma boa noite, senta, levanta. O jeito que ele fala às vezes, depende se o cara tá cansado, né? Vai ficar olhando, enfim, né? Respeito, tá? Só que a questão é você chegar no CI ou numa outra igreja que tem uma banda tocando, o jeito que é o tratamento, recepção das pessoas, o cara olha para a estrutura, começa a olhar, nossa, aquele alto-falante, tem um painel de LED. Então, a estrutura montada para te abraçar, eu estava pensando esses dias, é como se fosse um shopping center. Por quê? Qual que é a ideia do shopping center? É fazer com que você fique mais tempo ali dentro. Então a igreja é isso. É importante a gente conceituar a igreja. Né? Igreja, ela não é católica, ela não é a evangélica, ela não é o CI, ela não é a assembleia. Igreja é eclésia.
E eclésia significa chamados para fora do seu lar. Ah, isso é bom. Para uma assembleia pública. Sabia que eu ia aprender muito contigo aqui hoje. Em nome de Jesus, porque igreja é aquele povo que se ajunta porque crê em Jesus. Isso é igreja. Então, tem igreja católica, tem igreja evangélica, tem irmãos em todos os lugares que confessam o nome de Jesus e que saem das suas casas para ir num local público. E aí entra uma questão, que é a identidade, a cultura de cada povo, de cada igreja, a liturgia. E de fato, aí você tem 1 milhão de estilos de pessoas que se ajuntam, e aí tem as liturgias e cada um vai se identificando a sua. No caso do CI, o que vem no meu coração é todos nós reunidos em nome de Jesus. Obviamente isso é a igreja, por isso é um culto, não é a nós, é a ele. Você vai lá, seja o louvor, seja a mensagem, seja tudo que você vai ver lá, é um culto a Cristo, porque é nele que cremos. Entretanto, dando ao ambiente uma característica familiar, uma característica de amizade, de comunhão. Então a gente cultua ao Senhor e por isso somos igreja, mas somos pessoas que se relacionam, que são amigos, que são irmãos na fé, e que o que o Senhor nos chama é de família. Então, pelo menos eu tento dar ao ambiente uma conotação de lar. Você chegar e se sentir à vontade mesmo, você sentir liberdade. Como você pode entrar na tua casa, abrir a tua geladeira, fechar com o pé, você senta no sofá, você é íntimo, né, dos teus familiares. Dar à igreja esse ambiente de liberdade, de fraternidade, de família, né, um ambiente pacificado. A gente trabalha, nós sabemos que somos seres humanos, nós temos conflitos, nós temos problemas, mas a casa deve ser um lugar de refúgio, de abrigo, de renovação, de fortalecimento. A casa tem que ser um ambiente seguro para isso. E a igreja é uma extensão disso. Para mim, a igreja é a extensão da minha casa. Eu não quero sair da minha casa para ir para um lugar que eu me sinta estranho. Se eu estou saindo, se a igreja sair do meu lar para uma assembleia pública, eu quero sair do meu lar para me unir com meus irmãos num lar espiritual. Então a gente trabalha no CI com essa visão, com esse objetivo. E a minha maior alegria é quando eu escuto alguém dizendo: poxa, eu fui fazer uma visita e me senti parte. Senti que eu estava em casa. Sim. Senti pertencente. Então, o acolhimento, a recepção, o culto, o abraço, o sorriso, é isso. Então, a gente procura gerar um ambiente saudável, espiritual sim, mas também comunitário, para as pessoas se sentirem bem, porque problema a gente já enfrenta tanto em tantos lugares, então que a gente tenha pelo menos alguns assim que sejam refrigérios, né? O nosso lar, a nossa igreja que a gente congrega. Esse é o meu pensamento. E eu não sabia, aprendi bastante, por isso que eu digo, nós vamos seguindo e mais. Para você que está chegando agora, a gente somos o JoeCast, estamos ao vivo aqui no canal 47. Se você puder dar uma curtida lá pra gente, compartilhar e seguir, a gente temos o nosso Instagram, JoeCast também, a gente vai ficar feliz, só ajudar a plataforma a entender e levar a gente mais pessoas na nossa mensagem. Tô com o nosso Dudu. Uma feijoada. Antes, essa é a feijoada, né? No dia 25 de agosto, vamos estar fazendo a feijoada beneficente para a Nara. A Nara é uma amiga nossa, é a esposa do meu amigo Bi, o Fabiano, que ela está passando por um momento difícil e a gente precisa ali ajudar ela na arrecadação de um câncer raro. Às 11 horas da manhã, vai ser ali na Associação dos Servidores Públicos do Porto de Itajaí, e a gente espera que vocês possam ajudar, comparecer. Feijoada caprichada, até vou puxar agora o gancho aqui para falar também da feijoada do Fernando. O valor dessa feijoada é R$50, né? E agora eu lembro que o Fernando foram 2 feijoadas que fizeram semanas atrás. Uma foi no CI, que foi a feijoada do CI,
E a outra foi a feijoada do Bispo Eli. É isso? Falei Na errado? verdade, é a mesma feijoada. Foi sábado agora. A mesma... Na verdade, a gente chama de feijoada do Eli. Por quê? O Bispo Eli, que é um pastor nosso, que é o líder de ministério de casados da igreja, ele faz uma feijoada espetacular, maravilhosa. E sempre que ele faz o feijão, a feijoada, ele pega um potinho e leva para mim lá em casa. Ou ele me liga, eu passo na casa dele e pego. E eu sempre faço um stories da feijoada. Uhum. E por fazer o stories da feijoada, o povo começou a... Meu Deus, que feijão maravilhoso, não sei o que e tal. E aí, eu sempre falei, é deliciosa, eu nunca comi uma feijoada assim. E aí eu convenci ele, eu falei a ele, dei uma ideia. Por que você não faz uma feijoada? Vamos fazer uma feijoada, igreja, comunhão, aquilo que a gente estava falando, relacionamento, enfim. Nada melhor do que uma feijoada no inverno, um dia de sábado. A gente vai manter a igreja, né, junta, unida e assim... Aquecida. Vão comer o melhor feijão do mundo. E algumas pessoas pensam assim, né, quando eu falo que é papo de vendedor para vender convite para o feijão. Mas quem vai... E aí sábado nós fizemos agora, vendemos todos os ingressos, estava lotado lá. E de fato a melhor feijoada do mundo. E aí, em honra a quem faz, a gente chamou de feijoada do Eli, que é o nome dele. Ah, entendi. Mas é uma feijoada da igreja que o propósito é isso aí, é a comunhão. Né? Não tem nem a ver com lucro financeiro. A feijoada é boca livre, você come o quanto quiser, era R$45 por pessoa e crianças até 10 anos não pagavam. Então, lucro financeiro não dá, mas o lucro da igreja não é o financeiro, o lucro da igreja é a comunhão. Sim. Então, o nosso objetivo era esse. De fato, tinha muita gente lá sábado e foi um sábado bem divertido. Sábado agora, né? Esse que passou. Sim, passou. Foi a segunda, a gente fez o ano passado, fizemos a segunda agora. E aproveitar, né? A feijoada, tu falou que foi show de bola, acabou. Como que é os projetos da igreja, que eu sei que tem várias ramificações que a gente estava conversando ali, que tu explicasse até, eu estava comentando contigo que a gente passa e vê hoje na cidade bastante moradores de rua, que eu sempre digo que a gente não deve julgar porque ninguém sabe a história daquela pessoa, mas enfim, deixa tu falar que tu está mais acostumado com isso. Então, já que a gente está dando aqui conceitos, uma coisa é igreja, que eu já expliquei para você. Sim. Igreja são pessoas que creem em Jesus e que se ajuntam. Sim. Você crê em Cristo, eu creio em Cristo. Nós dois aqui agora somos igreja. Jesus disse assim, onde 2 de vós se reunirem em meu nome, ali eu estou. Então isso aqui já é igreja. Sim. Agora existe a religião. A religião é o religare, que liga o homem a esses preceitos de fé e conhecem a Cristo e se torna igreja. E a Bíblia Sagrada diz em Tiago que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva e do necessitado e não se deixar corromper pelo mundo. Então, o papel da igreja relevante na sociedade é um papel de transformação social. E exatamente nas pessoas que são mais marginalizadas, que estão mais às margens da sociedade. Pessoas vítimas de violência, pessoas em situações de vícios, pessoas em situação de rua, pessoas que estão de fato. A gente trata de forma pejorativa o marginal como se fosse simplesmente alguém contraventor, enfim, um bandido contra a lei. Não, marginal são todos aqueles que não estão no núcleo da sociedade, que de alguma forma foram colocados para fora ou se colocaram para fora. E a igreja tem esse papel de restaurar essas pessoas, de buscar essas pessoas. Existe um texto que diz assim, onde abundou o pecado, transbordará a graça de Deus. O pecado é o desvio, o pecado é a pessoa fora do seu alvo, fora daquilo que ela foi criada para viver, fora do relacionamento com Deus e, consequentemente, com a sociedade. Então, o papel da igreja é ir resgatar essas pessoas. E como igreja CI, nós temos um trabalho muito relevante nessa área. Nós temos vários projetos sociais. A menina dos nossos olhos chama-se Vale Ebenezer, que é um projeto que já há mais de 25 anos faz na transformação e na recuperação de dependentes químicos. Foi um projeto que começou com meu avô e depois no falecimento dele eu tive a honra de poder continuar, também lá num terreno que era da nossa família e que o meu avô ele sofreu, teve um filho, o meu avô teve 3 filhos, né? Meu pai e mais 2 filhos, e um desses filhos, ele teve envolvimento com drogas. E ele foi uma vez para um Rock in Rio 84 ou 86,
um Rock in Rio, não sei qual dos 2 anos. Esses eram os bons, que eram as bandas grandes. Exatamente. Né? E nesse Rock in Rio, ele acabou usando lá uma droga e ele não ficou bem mais. Ele teve E ele começou literalmente a definhar, a padecer, ficou doente e acabou morrendo 2 anos depois. Meu avô gastou fortunas assim para tentar recuperar ele, mas não conseguiu. Ele teve uma doença por causa do uso dessa droga e acabou falecendo. Uhum. E aí o meu avô, não querendo que outros pais sofressem o que ele sofreu, botou na cabeça que ele iria começar um centro de recuperação para tentar resgatar filhos de pessoas, de famílias, enfim, que estavam sofrendo. E aí começou o Vale Ebenezer. E hoje é um lugar que a gente cuida. São mais de 40 homens internados lá, num tratamento de 9 meses. São muitos os testemunhos de vidas que são transformadas. Esse é um projeto que a gente tem. Outro projeto a gente chama de Restaurante Solidário. Todos os dias, de segunda a sexta, menos no sábado e no domingo de manhã, nós servimos mais de 100 marmitas para pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade alimentícia. Às vezes não são nem pessoas na rua, mas são famílias que estão vivendo um problema tão grave financeiro, e a comida hoje custa tão caro que a pessoa precisa escolher entre pagar uma conta de luz ou aluguel ou comprar a comida. E aí é um pai, uma mãe, filhos e pagam aluguel para não ir para a rua. Sim. E a comida eles comem lá conosco. E a gente diariamente serve, é um jantar todos os dias às 7 horas da noite. A gente serve diariamente e gratuitamente. São cerca de 2 mil atendimentos mensal. Além desse projeto, nós temos um projeto chamado Ele Está à Mesa. Esse projeto Ele Está à Mesa, aí não é o restaurante solidário que a gente serve a comida pronta. É um projeto de levar mantimentos a famílias também carentes, com sacolões, com remédios, fraldas. Aí são casos de famílias que a gente atende, que são cadastradas na igreja, e a gente atende socorrendo de alguma forma. Seja com alimento, seja com medicação, seja com... esse projeto chama-se Ele Está à Mesa, nesse intuito de que Deus está à mesa. Sim. Às vezes você está chorando na mesa e pensando que está sozinho, e a igreja, como corpo de Cristo, é quem reage, né? Jesus disse assim, ó, quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, vocês não têm que se preocupar, porque Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. Se Jesus falou que a gente não tem que se preocupar quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir, ele é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo, quem é que tem que ir lá? Quem é que tem que atender o chamado dele e resolver essa questão? É a igreja, essa é a verdadeira religião. Então a gente tem esse projeto também. Temos o projeto chamado Casa Mariane. O projeto Casa Mariane é um projeto que ele cuida de mulheres vítimas de abuso, negligência, violência doméstica. Todas as mulheres que de alguma forma sofreram algum tipo de mal ou estão sofrendo, esse projeto ele entra com resgate, conscientização, auxílio, serviços como serviços médicos, psicológicos. A gente tem psicóloga, a gente tem médica, a gente tem assistente social, nós temos parceria com o Ministério Público, com polícia, que às vezes é uma situação de violência que a polícia precisa intervir, então procuram o projeto Casa Mariane e a gente auxilia essas mulheres. Temos um projeto chamado CITEA, que é um trabalho com um transtorno do espectro autista. Hoje nós temos muitas crianças e famílias com pessoas, né, na casa com esse transtorno, com essa condição do autismo e que demandam de um cuidado muito especial. E às vezes os pais nem sabem, às vezes, como lidar. Os pais não sabem como lidar, os pais muitas vezes não querem enfrentar a realidade da situação. Então é um trabalho muito forte assim no auxílio, na conscientização, no trabalho de ir condicionando, né, e capacitando essa criança, esse adolescente a conviver, ajustando ele na sociedade. Então é um trabalho que a gente realiza muito forte dentro da igreja, prioritariamente, porque muitos pais com crianças autistas frequentam os nossos cultos, então a gente tenta servir nos cultos esse trabalho, e é um trabalho muito bonito, assim, que tá evoluindo muito. Então a área social nossa é uma área assim, muito ativa, muito importante,
E para mim é o que nos dá exatamente a validação de sermos uma verdadeira religião. Às vezes as pessoas brigam pela religião. Qual é a minha religião? A minha religião é a certa, a minha está errada, a outra que... E normalmente são dogmas humanos, preceitos e conceitos, valores que você carrega, e a gente fica brigando por religião, mas a verdadeira religião é aquela que se importa com a necessidade de alguém e socorre. Quer dizer, fazer o bem. É sempre. Isso. Verdadeira religião é cuidar das pessoas e não se corromper. Obviamente que não basta você cuidar das pessoas, você tem que cuidar de você também. Então, cuide das pessoas que você pode cuidar, faça alguma coisa em prol das pessoas. Eu costumo dizer que Deus, quando resolve abençoar, ele exagera. Quando Deus nos abençoa, ele sempre dá mais do que a gente precisa. E o a mais é exatamente para transbordar, para abençoar. É o generoso que prospera, é quem dá alívio aos outros que alívio recebe, é gente que se importa que você vê prosperando, porque Deus, quando ele resolve te abençoar, ele vai fazer isso, eu vou te dar a mais, porque eu sei que você vai olhar por alguém e ajuda essa pessoa. Então, quando a gente faz isso, a gente está exercendo uma verdadeira religião. E cuidar da nossa vida, né? Não se corromper, porque o mundo ele é corruptível, muitas das oportunidades são para a gente acabar... negociando valores que para nós são, né, para a gente são essenciais. Então é cuidar de quem precisa de socorro e cuidar de si mesmo para não se corromper. Isso é religião. Eu estou pensando aqui, fazendo conta para manter tudo isso, que não deve ser fácil, né? E tu falou de cuidar de si mesmo, eu estava falando uma história ali. Antes, não falar agora, a Alessandra já sabe qual que eu vou contar, mas tu falou, tem coisas assim que toca a gente de uma maneira que a gente não espera. E as coisas que tu tá me falando, a gente fica emocionado, porque quando a gente fala assim, nossa Deus, será que eu mereço tanto? E parece que acontece alguma coisa que você é abençoado no momento que você não está esperando. Uma certa vez eu estava saindo de um lugar que eu estava tocando na Praia Brava, e a gente parou para comer um lanche. Ali no ladinho ali, no Burger King ali. E daí nisso, a Alessandra foi, eu peguei a batata, eu estava comendo ali na parte de fora, dentro do carro, e nisso chegou um rapaz acelerado de bicicleta, e o cara chega, cara, eu saí de casa agora porque eu não tinha o que dar para minha filha, tá? E assim, eu não quero fazer coisa errada, então eu vim pedir. Aí eu olhei para ele e comecei a fazer algumas perguntas, e ele pergunta para mim, você é policial? Aí eu falei, por quê? Porque do jeito que você... Daí eu falei, porque do jeito que eu tô te abordando, aí mesmo que ele achou. Aí ele falou, cara, eu não fiz nada. Aí eu peguei e falei pra ele, não, eu posso te ajudar. Só que eu quero saber se o que eu vou te dar é realmente para isso que você tá me falando agora. Que você tá falando que a sua filha não tem comida, que você saiu de casa, que você tá num desespero. Então, assim, eu vou te ajudar. Só que assim, eu sou apenas uma ferramenta. Lá em cima... Está vendo tudo o que está acontecendo aqui embaixo. Então, se isso for do seu coração, você querer fazer algo para realmente, se é que essa história é verdadeira, isso vai te tocar e vai acontecer. Eu olhei para a Alessandra, me dá aqui 50 pila. Pode ser que não seja muito, pode ser que seja pouco, mas ele não sabia. Eu botei na mão dele assim, ele olhou para minha cara, tá aqui, ó. Isso aqui talvez pode te ajudar hoje com a tua janta, com a comida para tua filha, pode ser que você tenha o almoço de amanhã, eu estou te dando de coração. Daqui em diante é com você. Ele saiu chorando e eu falei bem assim para ele antes. Eu espero um dia te ver numa outra situação, um outro local de outra maneira. Cara, ele secou a lágrima e pegou a bicicleta e foi embora. Passaram-se algumas semanas. Fui fazer um som no bar do amigo nosso ali na rua Brusque. Tal. Acabei de tocar, umas 10 horas. Estou colocando minhas coisas dentro do carro. Passou um cara de bicicleta. Passa o cara de bicicleta, eu olhei assim, sabe quando tu olha e tu reconhece a pessoa no olhar? Eu falei, cara, ele parou, freio de pé, fez a volta e voltou, olhou para mim e apontou. Tu é o cara que eu encontrei aquele dia lá em tal lugar e você me ajudou com dinheiro. E eu te falei, o que eu te falei era verdade, tanto que, olha só, eu tô trabalhando, o cara tava com a roupa... E ele falou assim, ó, e tu me falou assim, ó, que eu ia te encontrar em outro local. E isso, cara, dá um negócio na gente assim, né? Quem tem coração da gente fazer as coisas em poder ajudar e tu ser abençoado de poder ajudar o próximo, é uma coisa muito bonita. Eu agradeço todos os dias que eu saio de casa, tanto que às vezes eu treino no programa, quando eu estou indo trabalhar, no capacete, conversando e pedindo a Deus, obrigado por mais esse dia, por a gente estar vivo, por viver cada momento, e se a gente puder ajudar as pessoas, que a gente seja abençoado para ajudar e que não atrapalhe a vida de ninguém. Jesus falou assim, Conrado, por causa do aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriar. O que a gente vê hoje é uma humanidade cauterizando o seu coração na frieza. Porque
Porque os números são frios, hoje a gente só trabalha pela grana, hoje a gente só busca, né, bater as metas, e a gente vai se esfriando enquanto ser humano e vai perdendo a sensibilidade. E a gente vai percebendo muita maldade, porque o mundo, o ser humano, eu costumo dizer que o ser humano, para fazer o bem, tem que se esforçar, para fazer o mal é só relaxar. Se a gente relaxa, logo o mal já está presente. E com isso, o amor vai se esfriando. O amor não acaba, ele se esfria. Porque ele precisa ser exercitado. Nesses atos de generosidade, de bondade, de olhar com o próximo. Você falou o quanto deve custar o trabalho que a gente faz. Custa literalmente centenas de milhares de reais. Mas isso acontece porque tem muita gente, sim, com coração ainda generoso, voluntário, que se preocupa com as pessoas, e se ajuntando a gente consegue fazer grandes coisas. Nós fazemos coisas individuais, mas podemos fazer coisas coletivas poderosíssimas, como igreja, como pessoas, como sociedade, na transformação de vidas. E a gente tem que cuidar exatamente para a gente não se corromper nessa maldade do mundo que vai esfriando. Antes de nós começarmos o podcast aqui, nós estávamos falando sobre essa questão das pessoas na rua. Sim. Hoje muita gente questiona, é contra, reclama, né? Às vezes até amaldiçoa quem está ajudando alguém na rua, porque as pessoas generalizaram todos e nivelaram por baixo. Eu costumo dizer que tem pelo menos alguns tipos de pessoas na rua. Tem a pessoa que mora na rua, o morador, que a gente chama de rua. Isso é bom para você que está acompanhando em casa, para poder entender, distinguir às vezes. Que são pessoas que, por alguma razão, faliram, quebraram, tiveram... Eu já encontrei pessoas na rua há anos que teve uma desilusão amorosa, surtou, foi para a rua. E a rua é uma sociedade paralela. E a pessoa se acostuma com aquela sociedade paralela, aquela cultura de rua, e o ser humano ele é altamente adaptável. Ele se torna parte daquilo ali e ele até perde os valores antigos. Então você precisa pegar essa pessoa e conscientizá-la de que a rua é um lugar inóspito, que ela precisa voltar e se reintegrar à sociedade. E aí você produz mecanismos de reinserção social a essa pessoa, de conscientização, de reciclagem para que ela possa... É um tipo de pessoa. Aí existe também o que eu gosto de dizer, o que eu costumo dizer, o peregrino na rua. Que são pessoas que são de outras cidades, de outros lugares. Aqui na nossa região tem muitos. Que vêm para tentar uma vida, para tentar um trabalho, para buscar uma sorte nova, porque ouvem dizer que aqui é próspero. Às vezes vêm com dinheiro para uma semana, por uma proposta de emprego, e acabam que chegam aqui, tudo dá errado, a pessoa não consegue voltar para casa, não consegue, ninguém abre a porta, ninguém dá uma chance. Para onde ela vai? Para a rua. Uma vez eu encontrei uma família, um pai, uma mãe e 2 crianças dormindo dentro de um carro há 2 semanas. O carro sem gasolina, eles dormindo dentro do carro, porque ele veio com uma proposta de trabalho, chegou aqui, não deu certo, não tinha dinheiro para voltar, foram roubados, não tinham condições de poder ligar para a família, enfim, estavam 2 semanas. E nós encontramos essa família, estavam na rua. Aí existe o viciado na rua, que o viciado na rua é aquele que de fato se tornou um escravo da droga. Esse viciado ele começa, inclusive, a realizar pequenos crimes e furtos, porque é aquilo que a gente chama, ele está na noia, ele está na loucura pela droga. A droga dominou ele já. Mas às vezes a gente encontra pessoas assim que são de famílias boas. A própria família, já de tanto lutar, abriu mão, desistiu, essa pessoa está na rua. A família desistiu dela, ela desistiu dela. E são pessoas que a gente precisa o quê? Dar a ela uma desintoxicação, uma transformação, uma consciência de que existe uma vida sem droga e que é possível se libertar das drogas. E aí talvez você diga, é porque são vagabundos. É porque talvez você nunca teve alguém na sua família que tenha passado pela questão das drogas. É óbvio que quando entra pela rebeldia, entra muitas vezes pelas más companhias, mas... Todos nós já fomos jovens, adolescentes e experimentamos coisas que não deveríamos ter experimentado. E a gente foi lá e deu aquela brincadinha e alguns vão e não voltam mais. Nós fomos e voltamos por uma questão química, hormonal, de capacidade de... Mas a diferença nossa para eles é a sorte.
E tu falou agora, assim, tem até pessoas de rua, até conhecidos e amigos nossos, às vezes que se afastam de pessoas por causa do gatilho da droga para poder não chegar nesse... Exato. Aí o que você precisa? Você precisa dar a ela essa oportunidade. E aí existe também o vagabundo na rua. O contraventor, o bandido, esse precisa ser identificado, encontrado e preso. O problema é que, como sociedade, nós estamos tratando todos como vagabundos. E a gente agora olha para todo mundo em situação de rua e tende a achar que todos eles não passam de escória. Lixo. E lixo você joga fora. Lixo você dá um jeito, você dá fim. Lixo você bota todo mundo dentro de uma Kombi e leva para outra cidade e outra cidade que se vire. E é aqui que a gente está pecando. Então eu já fui enganado por pessoas na rua. Gente que pediu para uma coisa e não... Todos nós. É onde tu falou de congelar às vezes o coração. Exatamente, mas eu também já vi muitas situações de gente... Só para você ter uma ideia, eu falei aqui dos projetos sociais da igreja. Nós temos hoje pessoas que são mantenedoras importantes das obras sociais que alguns anos atrás eram assistencializadas por ela. Gente que só precisava de uma chance. Aí se nós olhamos e pensamos que todos são escória, uma vez Deus me deu uma palavra, e aqui é para quem tem fé. Eu estava orando em cima do Morro da Cruz. E eu orava, era noite, eu olhava para a cidade toda iluminada, e a minha oração era uma oração assim: Senhor, me mostra as chaves dessa cidade. As chaves que o Senhor tem para que a gente acesse os lugares, para que a gente seja relevante. Comecinho da igreja, bem no início. Aquela dificuldade lá na oficina, a gente querendo crescer. E Senhor, mostra o caminho que a gente possa prosperar. Todo mundo quer prosperar. E o que a gente imagina? Prosperidade vem de grandes negócios, grandes conexões, grandes relacionamentos. Sabe qual foi a palavra que Deus me deu? As chaves do reino não estão nos palácios, estão nos valados. Cuida de gente que ninguém quer cuidar. E eu vou cuidar de vocês. Hoje nós, como igreja, prosperamos muito. Por quê? Porque Deus quer que a gente abençoe esse povo. E eu nunca vi pessoas que são generosas se arrependerem na vida. Volta e meia tem alguém que tenta se aproveitar da nossa generosidade. Mas até essa perspicácia você vai pegando com o tempo. Sim. Com o tempo você já vai identificando quem é espertalhão e quem você quer ajudar. Quem até tem uma linguagem, porque eles aprendem tanto a se virar na vida dando balão, que às vezes eles até chegam tentando... E você, pode tirar a máscara que eu tô ligado, eu conheço, vamos conversar sério. E aí a pessoa se desarma, abre o coração e você pode ajudar. Mas é isso. Não fechemos o nosso coração. Sabe? Tem muitas chaves preciosas no meio dos valados. Você encontra ouro e diamante na lama, você tem que enfiar a mão na lama mesmo. Então são pessoas que amanhã ou depois podem transformar a história de uma sociedade. Jesus conta uma história no Evangelho de um homem chamado Gadareno, que vivia no meio de sujeira e num cemitério. Jesus encontrou aquele homem, ninguém dava bola para aquele homem vivia acorrentado, ninguém podia com aquele homem. E Jesus, ao encontrar aquele homem, vê valor por trás da sujeira. Atende, liberta e acolhe aquele homem. Aquele homem, que era o Gadareno, que ninguém queria, tornou-se um evangelista. De mais de 10 cidades foram alcançadas pelo amor do Senhor por causa da vida de um homem que vivia nos sepulcros. Então a gente não faz ideia do que a gente pode encontrar. Eu, pelo menos, olho para essas pessoas com esse olhar. Eu procuro identificar, ou pelo menos a esperança de que pode ter uma chave preciosa ali. Eu tenho muitos testemunhos e muitas pessoas que eu já vi sendo transformadas por causa do trabalho da igreja. De gente assim, ó, que passa. Você acabou de contar uma história. Você podia tratar como mais um aproveitador qualquer, alguém que não merece nem o teu tempo. Parece que... Mas é uma história que tem ali. Não, e é alguma coisa, quando tu fala assim de Deus, é algo que te toca e que te faz tu prestar atenção e tu escutar o que ele está fazendo. É inacreditável, porque é um sentimento que tu não explica. O que fazer. Seja aonde for, o que tu for fazer de bem. Quando a gente fez a live do bem, a gente fez a primeira...
nós fizemos a segunda. Então, assim, a gente conseguiu levar cestas básicas naquela época para as pessoas que estavam em dificuldade. E como tu falou, são pessoas... Nós, como igreja, fomos contemplados com o trabalho que você fez? Nós levamos as duas. E até quando falava da questão da janta comunitária, eu fiz questão de separar, a gente queria levar para as pessoas, mas a gente resolveu levar nas igrejas, que são as igrejas que fazem esse papel melhor, que sabem quem realmente está precisando a quantidade ou naquele momento. Então, a gente fazer isso dessa maneira, abençoando e entendendo aquela coisa que a gente não sabe explicar, do sentimento de fazer o bem, cara, isso é maravilhoso. E eu não tenho dúvida que a gente é abençoado. Eu mesmo, nós, na época ali da pandemia, as coisas que a gente passou, desânimo, e você tá trancado dentro de casa, e você não ter... uma esperança ou algo que vai melhorar na tua vida, e de repente eu parei para pensar e cara, tá ruim para mim, mas tá pior para muita gente. E eu saí de casa numa tarde, eu fui falar com um amigo meu, Júnior, da Vibe Log. Pô, Júnior, tô passando dificuldade assim assado, cara, tô complicado lá em casa. Ele contou a história dele. Eu vi que a minha não era bem pior. Eu falei, meu amigo, eu tô com 10 caminhões presos, eu tô com um funcionário, tô fazendo isso. Aí eu comecei a falar, cara, a minha não é nada comparada de muita gente. Eu vou fazer algo para ajudar. Onde a gente começou a fazer a live. Você sabe que tem dois conceitos de felicidade. Um que a gente ouve com maior frequência, que é o conquiste, adquira, alcance, tenha, compre. Então, muitas vezes a gente acredita que é um carro novo que vai dar felicidade, é uma casa própria que vai dar felicidade. E, de fato, quando você adquire alguma coisa, você tem um nível de felicidade. Não é que não traga felicidade. Às vezes a pessoa diz, dinheiro não traz felicidade. Não pode ser uma conquista? Uma conquista qualquer. Você tem um momento de felicidade. Nós temos aqui o gosto por carros em comum. Sim. Amo o mundo automotivo. Quando eu posso comprar um carro, é óbvio que eu tenho um momento de felicidade, de êxtase. Eu consegui comprar, foi uma conquista, foi um sonho. Quem não tem? Mas diz pra mim que passa uns 3, 4 meses, você olha, aquilo é algo comum de novo. Aquilo perde o efeito da felicidade, se torna um bem, se torna, às vezes, até um peso, porque você tem que gastar com aquilo. IPVA. E se você não tem um equilíbrio emocional e você só busca pela felicidade, você vai querer trocá-lo já. Sim. Por outro, e aí você se torna um escravo da troca de veículos, porque você botou o teu coração que felicidade é ter carro, no exemplo. Sim. Então isso é o que o mundo fala. Agora Jesus disse assim, a maior felicidade, não que essa não dê, mas a maior felicidade em dar do que receber. O que Jesus está querendo dizer? Felicidade de verdade você encontra quando você pega um tempo precioso da tua vida e vai num orfanato cuidar de criança, vai num hospital cuidar de adoecidos, um idoso, quando você faz um projeto social, quando você de fato sai um pouco do teu universo e entra na vida dos outros e percebe exatamente isso. Poxa, eu sou um abençoado, apesar de ter problemas, tem gente com dificuldades muito maiores do que a minha. E o servir é o que dá de fato senso de utilidade e verdadeira felicidade ao ser humano. Você pode ver que todo mundo que está muito entristecido, depressivo, se você colocar essa pessoa para fazer qualquer tipo de trabalho voluntário, ela vai começar a se libertar, Sim. florescer e encontrar felicidade. Porque felicidade maior está exatamente em dar. É quando você pode e você vê e é capaz assim, de ajudar alguém. Outro dia eu vivi uma experiência muito interessante. Eu estava vindo da academia e aí, passando na frente da farmácia, tinha uma senhora varrendo a rua. Tava um dia muito quente, ela estava toda suada. E aí ela me parou assim, ela disse... moço, por favor, será que você não pode me dar comprar um shampoo para mim? Eu tô toda suja, eu queria tomar um banho, encontrei um lugar para tomar banho, mas eu não tenho um shampoo, não tenho um sabonete. É possível? Eu olhei para ela assim, claro, eu vou entrar. Aí quando eu entrei, ela me chamou de novo assim, mas assim, ó, pode ser da Eusev? Aí eu olhei para ela assim, fiquei pensando assim, que enjoada, né, cara? Não falei, mas pensei. Aí eu falei, que enjoada. Aí, mas eu disse a ela, não, tá bom. Aí entrei. Quando eu entrei, Deus falou comigo assim,
quando tu me pede qualquer coisa para ti, tu não pede o melhor? É. E a gente é chato. Então dá o melhor para ela. Seja Deus na vida dela, dá o melhor, porque tu pede o melhor, seja a expressão minha. Ela não tá pedindo porque ela tá querendo um banho, dignidade, assim, um banho realmente, talvez que ela não vai tomar tão cedo, com shampoo, que ela não vai poder comprar tão cedo. E aí, eu paguei R$79 no Elseve, um shampoozinho, R$79. Poderia ter comprado de 5. Sim. Mas quando eu dei a minha felicidade em ver a alegria dela, aí eu fiquei pensando, uma felicidade que custou R$79. Se eu tivesse ido numa concessionária e comprado um carro zero naquele dia, eu não ia sentir a mesma felicidade de ter gastado R$79 para dar o shampoo para aquela mulher. E tu entende o que eu quero dizer? Então, assim, você pode comprar as coisas, adquira, cresça, isso tudo é divino, é Deus que dá para... Mas não perca a essência da generosidade, porque a maior felicidade sempre estará no servir. Um pai, uma mãe que serve um filho, se alegra muito mais em comprar um presente para o filho do que comprar para si. É assim que a gente faz. Quando a gente ama o nosso cônjuge, a nossa alegria de ir lá comprar um presente. Ou seja, ser alguém que serve, isso é a verdadeira e maior felicidade. O resto é temporário, essa é eterna. Essa você leva para a vida, essa te marca na alma e você nunca mais vai esquecer desse tipo de experiência. Ah, isso é... Olha, ai, cara, situações 928. Temos um sorteio hoje, né, Alisita? É isso, aproveitar ainda, já que nós estamos falando, aproveitar que entrou o nosso novo patrocinador hoje, Burguesinha Burger. Temos um voucher de R$100, é isso? Então temos um voucher de R$100 para você que estiver nos vendo, nos ouvindo também, né, no canal 47. E você está nos vendo, compartilhar e marcar a gente lá no Instagram, e depois você poderá participar. A nossa produtora vai estar, né, vendo ali, fazendo o sorteio. Você será contemplado aí com R$100, que já dá um valor bacana para você lá no Burguesinha, saborear um hambúrguer, né, aquela coisa toda. Gosta de hambúrguer? Poxa, adoro, gosto muito. Sorteia para mim. Agora vamos mudar um pouco, né? Estamos falando agora algumas coisas, algumas dúvidas que nós estávamos conversando outras vezes, por exemplo. Lugares. Vou fazer uma festa e tem um amigo meu lá, que ele é da igreja, mas ele se sente mal, ele tem a vontade de ir, só que ele se sente mal porque pessoas vão falar algo dele. Só que ele automaticamente acredita que ele vai saber, de repente, se comportar, né? Não é um cara que tem um gatilho que possa fazer algo de errado. Aí eu te pergunto, meu amigo, isso pode prejudicar, não prejudica? Ele deve fazer o que ele tem vontade? Igual a gente estava conversando outra coisa, de tomar o vinho ou tomar uma cerveja. Tu sempre fala isso nas caixinhas de pergunta, que eu tenho outras coisas também para falar. As pessoas, quem quiser seguir o nosso amigo aqui, qual é o teu Instagram, meu amigo? Vamos... fernandofrancelino.bp fernandofrancelino.bp. Vai ouvir a verdade, o cara original, verdadeiro e transparente, sempre. Então, eu gosto sempre de estabelecer também essa questão, porque às vezes a gente fica muito naquele pode e não pode. Posso ou não posso? E quando a gente vai para o Evangelho, a gente vê que o Evangelho ele é uma questão de liberdade, autonomia e bom senso. O que vai dizer a palavra? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então a pergunta que você tem que fazer nunca é se pode ou se não pode. Entendi. A pergunta é, edifica? Convém? É arriscado ao ponto de roubar a minha liberdade, que é o bem mais precioso que eu tenho? E aqui liberdade eu falo de todo tipo de liberdade que você tem na alma, na consciência, né? Deitar a sua cabeceira no travesseiro. Deitar e ser livre. Então eu nunca pergunto a Deus se eu posso ou se eu não posso. Porque eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Quando a palavra diz posso todas as coisas, é realmente posso fazer o que eu quiser da minha vida. Só que a mesma palavra que diz eu posso todas as coisas, também diz assim, ó, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, a partir desse princípio, não é o outro que vai dizer o que eu tenho que fazer.
é o meu relacionamento com Deus, a minha consciência com o Senhor, se edifica, se convém e se não vai me dominar. Então, para isso, cada um tem um lugar em Deus, cada um tem um estilo de vida, cada um tem um círculo social. E aí você faz essas 3 perguntas. São 3 pilares. 3 pilares. Edifica. O que eu vou fazer? Vou sair de casa, vou para lá, vou estar com essas pessoas. Vai servir de algum tipo de construção que vale a pena? Entendo. Vale a pena essa amizade? Vale a pena esse espaço? Vale a pena esse lugar? Vou edificar alguma coisa ou é só uma noite e nada mais? Me convém para o que eu estou querendo viver, o que eu estou querendo produzir, a vida que eu estou querendo exercer, o lugar que eu estou agora, porque a vida é feita de ciclos, então tem lugares que outrora eram eficazes, agora já não é mais, e não é porque o lugar não presta mais, é porque você já está em outra vibe. São fases. São fases. Então assim, convém. E a terceira eu não estou arriscando demais, uma liberdade que me custou muito. Aí entra o lance, por exemplo, o lance da bebida, igual você falou. Sim. A palavra, a Bíblia Sagrada, que é o meu manual de fé e é onde eu prego, ela não diz que a bebida é um pecado, ela diz que a embriaguez é um pecado. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O problema não é a bebida alcoólica em si, o problema é a embriaguez que tira o teu senso, o teu equilíbrio. Então, para alguns, a bebida alcoólica é um lugar de confraternização, a camarada toma um gole de qualquer coisa, tá ali, tá conversando, não perde a estribeira, não começa a xingar a mulher, olhar para a mulher do outro, não. Para outros, vai dominar. Tem gente que saiu de um lugar de alcoolismo, que se ele botar vinagre na salada, ele é capaz de parar no boteco. Sim. Então é essa pergunta que a pessoa tem que fazer. Edifica, convém, domina. É para a glória de Deus, é para o favor, eu vou honrar a Deus fazendo o que eu estou fazendo, porque se eu vivo em Cristo, a Bíblia diz que eu já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então o que eu faço agora, eu faço pela fé nele. Então, se me convém, talvez eu tenha aqui em lugares que as pessoas, aí entra a religiosidade, que os outros vão me condenar, pessoas vão me criticar. O próprio Jesus era muito criticado porque ele se assentava para comer com publicanos, com pecadores, com os ditos escória da sociedade da época. Sim. E quem lhe condenava eram os religiosos, pretensos, crentes, cheios de... E Jesus diz assim para eles: vocês com o mosquito engolem um camelo. Vocês são hipócritas, porque o mosquito era o menor bicho imundo da lei e o camelo era o maior. Sim. Jesus está dizendo o seguinte: vocês se preocupam com pequenas coisas e enquanto a vida de vocês é uma hipocrisia. Vocês aparentam ser crentes, mas eu conheço o bastidor da vida de vocês. E às vezes o camarada em Deus precisa ir em lugares, frequentar alguns lugares, porque a Bíblia diz assim: ó, sejam vocês luz do mundo, sejam vocês sal da terra. O sal não tem eficácia no saleiro, o sal tem eficácia na comida. A luz não tem eficácia quando está tudo aceso, é só mais luz para ofuscar. A luz, ela tem muita eficácia quando o ambiente é tenebroso. E você acende um palito de fósforo, ele já muda o ambiente. Então, sim, tem lugares que você vai para edificar, você vai para construir, você vai para a glória de Deus, mas não vai ser entendido pelas pessoas. Agora, é importante que você saiba que quem determina isso é a tua consciência em Deus, e não o outro. Porque pelos outros, se você seguir simplesmente a vontade dos outros, dificilmente você vai ver o propósito de Deus para sua vida. Você com sabedoria ouve conselheiros. Sim. Gente que você sabe que gosta de você, que torce por você, que é capaz de chegar para você e dar aquela, como diz a palavra assim, quem ama fere por amor. Quem fere por amor mostra a lealdade. O inimigo multiplica beijos. Às vezes você tem aquele amigo que te dá um choque assim, ô cara, mas você sabe que é preocupação. Isso é sabedoria. Mas a maior parte das pessoas não quer que você chegue onde você tem que chegar. Vão te criticar, vão te condenar. Às vezes até por não terem a coragem, né? Pela covardia de não fazer o que você está fazendo. Agora, a pergunta nunca é se eu posso. A pergunta é se convém. Até tem uma frase que não critique aquele que produz. É exato. Se você não produz nada. Exato. Então, aí entram esses ambientes. Às vezes, eu, por exemplo,
você sabe, a gente andava junto, a gente ia, eu amava as festas eletrônicas, as baladas, eu gostava muito. E gostava por quê? Porque sempre foi um ambiente de amizade. A gente tem amizade de lá. Sim. Só que para mim não é mais conveniente, para mim não edifica mais. Porque eu sei que eu ia para lá pelos amigos e a gente tem, graças a Deus eu tenho amigos a minha esposa eu conheci dentro da Green Valley. Então olha a família linda que eu construí. Tenho vocês como amigos, então os lugares em si, o lugar em si, ele produziu muita coisa bacana para mim, mas eu me perdia nos lugares. Eu não tinha filtro, eu não tinha inimigo do fim. Sim. Então para mim não convém, não edifica, para mim não serve. Eu sei que se eu voltar a frequentar esses lugares, eu vou voltar a ser o Fernando que eu não quero mais ser. Porque não tem super santo. Paulo diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, por mais que eu tenha amigos daquele lugar, também tem muita gente que se eu me misturar, eu vou me perder. O próprio ambiente me leva para isso. Sim. Eu, Fernando. Então, para mim não edifica, para mim não convém. Hoje eu sou um pastor, um bispo, hoje eu cuido de muita gente, que muita gente fica olhando e analisando e não conhece o meu particular, enfim. Não é conveniente para mim. Não, a gente tem como um exemplo ou como um caminho. Entendeu? Para mim pode até ser uma coisa assim, eu volto e não dá nada. Só que eu posso ser um gatilho para o outro ir achando que ele também pode ir e ele vai se perder. Então tem muita coisa na vida da gente que a gente sacrifica, não é pela gente. É pelo outro. Eu tenho amigos que têm isso e eu dou conselho para ele. Amigo, se você vai se sentir melhor, se afaste. É isso. Fique no seu momento, entenda o processo. Vamos um dia tomar uma água, comer um cachorro quente, eu sou parceiro, entender o momento que aquele amigo está passando, cara. Eu acho que a gente tem que tentar entender e ajudar. Até a gente, quando a gente sai, pessoas passam na nossa vida, tudo é passageiro, né? Então, talvez daquele momento serviu para aquela coisa. E outras não ficam. E você começa, às vezes você passa um tempo sem ver aquela pessoa e você vê e, nossa, tu tá diferente, tu tá desse jeito, né? Agora como tu tá, né? A gente fala pra gente, vocês não ficam velho, cara, como? A gente toma o soro do Capitão América, né, cara? Aos pouquinhos, né? Gente... Até o próprio ambiente, como eu disse pra você, a vida é cíclica. Tem coisas que são até importantes você viver por um tempo, porque vão trazer experiências, vão trazer um aprendizado. Mas você não pode ter a síndrome do Peter Pan. Senão você vai estar com 50 anos vivendo aquela vida dos 12. Então, eu dou graças a Deus que exagerei em alguns ciclos da minha vida, com certeza, mas passei por eles. E a gente evolui, a vida da gente é assim, a gente vai evoluindo, vai vivendo conforme a nossa cabeça também. E o bom é que se a gente tem a cabeça para entender e saber prosperar e entender que aquilo foi bom naquele momento, mas agora não é mais. Então eu preciso alcançar e galgar algo melhor que seja para mim e para minha família. É isso. Então assim, seja honesto. O que eu digo é o seguinte, seja honesto com você, porque só você vai ter que pagar a conta. No final vai ser você com você. Isso. Então, quando eu digo tudo eu posso, tem gente que é tão insensata e ignorante que é capaz de dizer o seguinte, então eu vou me atirar porque se eu posso todas... Vou dar-lhe com os 2 pés. Seja coerente. Faça essas 3 perguntas. Convém, edifica e me domina. E isso você pode enganar todo mundo, mas não vai enganar a si mesmo. Você sabe se edifica, se não edifica. Você sabe se convém, se não convém. Você sabe se é arriscado demais pro teu gabarito ou se não é. Você pode querer parecer para os outros, mas você vai se enganar e lá no final a conta quem vai pagar é você. Então, agora, se você tem certeza que te edifica, te convém, te domina, parte para cima. E que você tem porque teve pessoas que realizaram grandes coisas exatamente porque enfrentaram o risco quando todo mundo achava uma loucura, mas ele tinha certeza que ia edificar, que ia promover, que ia ser para a glória de Deus. A minha própria vida, quando eu contei aqui meu testemunho, eu vivi situações assim de pessoas que me amam dizer, não vai, tu tá ficando doido, vai cuidar da tua vida, vai fazer outra coisa, isso não tem futuro. Mas eu tinha certeza do que eu tinha recebido. E eu resolvi correr esse risco. E graças a Deus eu estava certo, mas se eu fosse ouvir as pessoas, então... Mas você tem que ser sincero. Isso é uma coisa sua, com a sua consciência, e é isso que o Evangelho é, e a graça do Evangelho é exatamente isso, é Deus te dar o livre-arbítrio, a autonomia. Escolha, mas saiba que tem consequência. Sim.
Então, você semeia, eu costumo dizer, existe uma lei universal da vida, para quem crê e para quem não crê. Você pode não crer em Deus, não crer em nada, mas essa lei é universal. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele vai colherá. Eu ia dizer isso aí que já fala, é a lei da semeadura. Acabou. Então você vai colher o que você semeia, então semeia sabendo o que vem depois. O que vem depois e faça essas perguntas. Vai edificar? É conveniente? É importante? Não vai me trazer problemas? Não, vai para cima, meu irmão. Antes de eu chegar do nosso bate-bola, eu vi um story teu, acho que foi ontem ou antes de ontem, que eu ri bastante, que era sobre relacionamento. A pergunta que te fizeram. Toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas no meu stories. E tem sido assim uma diversão. Tem de tudo, né? Tem perguntas que realmente você tem que ser mais sério. A tua cara, quando tem coisas, igual teve um dia que o cara falou da voz, se eu não me engano. Não, peraí que eu vou sentar agora aqui para responder. Mas essa aí de ontem, cara... É olha... que ontem a pergunta era sobre casamento, né? Restauração de casamento. E às vezes as pessoas esperam assim uma pergunta muito filosófica, muito profunda, né? Uma resposta muito filosófica e profunda. E na verdade a gente complica demais a vida que é simples. A vida, aqui, ó, a vida matrimonial é uma vida de duas pessoas que tem que andar em acordo. E aí a pessoa perguntou para mim assim, como é que eu faço para restaurar um casamento? Eu tenho uma filha de 6 anos. E aí a minha resposta para ela foi, para quem é casado é óbvio. E até para ele é óbvio, mas às vezes a gente fica numa luta, né, da guerra dos sexos e esquece como é fácil viver a dois. E aí eu disse que são 2 coisas que você precisa fazer para restaurar um casamento. Mesa e cama. Senta na mesa e rola na cama. Rola na cama e senta na mesa. Na mesa você conversa. Na cama você rola. Você rola. Você rola. Pra galera que tá assistindo a gente, tem essa situação também, igual tu falou, né, do relacionamento. É muito importante, às vezes, quando ela querer, né? Você pode estar brigado com a sua esposa, com a sua namorada, como for. Mas é o seguinte, amigo, você tá Conselhos matrimoniais, DJ Conrado. A galera assim, ó, se ela quer... Cara, vai, aproveita aquele momento para rolar na cama, como ele tá falando, depois você vai pra mesa, porque você não sabe a outra chance que pode ter. É que o que acontece? Aqui, ó, esse, ó. Aí é que tá, é sempre muito engraçado tratar de relacionamento, mas no relacionamento sempre tem um que se interessa mais pela mesa e o outro que se interessa mais pela cama. Sim. E tá tudo certo. Sim. O problema é que o adversário desse casamento, ele ama uma coisa chamada orgulho. E nós somos seres difíceis de lidar e às vezes a gente deixa o orgulho entrar e é onde a confusão acontece. Porque ele não me dá a mesa, eu não dou a cama. E aí ficam nessa briga. Quando o que nós deveríamos fazer é o seguinte, se te importa demais a cama, dá a primeira mesa. Se te importa demais a mesa, sirva primeiro na cama. Porque casamento, matrimônio, relacionamento é serviço ao outro. Eu tenho um amigo que costuma dizer assim, ó, quando você estiver muito feliz, mas muito feliz, ao ponto de abrir mão um pouco da tua felicidade, casa. Casa. Porque o casamento nada mais é do que você entrar, você não casa para ser feliz, você casa para promover felicidade, você casa para servir o outro. Então, só um idiota que ao receber amor e serviço vai pagar com o mal. Só que qual é o problema nosso? Às vezes a gente quer receber primeiro, a gente exige que a outra pessoa faça por nós para então... E o que o evangelho me ensina é o seguinte, faça você. Se a pessoa não retribuir, ela vai acabar perdendo e o azar vai ser o dela. E você não vai pecar em amar, você não vai pecar em servir, e se ela não retribuiu, o problema é dela, mas você foi quem você tem que ser. Porque no final, ainda que dê tudo errado, você vai deitar com a tua consciência, mais uma vez, é sempre consciência. Sim. Você vai deitar e vai dizer o seguinte, eu fiz o que tinha que ser feito. Porque a pior coisa que tem é você deitar com aquela consciência assim, poxa, eu perdi meu casamento porque eu fui orgulhoso. Eu fiz a minha parte. Eu perdi porque eu podia naquele dia ter sentado na mesa e não sentei. Sim. Fiquei exigindo a cama, mas eu não sentei na mesa. É. Então, se a mesa é importante e pro outro é a cama, dá a cama. E depois, vamos sentar na mesa?
a pessoa vai. Não, e aproveitando... E vice-versa. Então, são essas coisas assim no matrimônio que a gente vai aprendendo no dia a dia, mas eu costumo trazer com leveza, com brincadeira, mas é pedagógico isso, a gente aprende. Tem essa e tem a outra situação, que essa não sei se já te perguntaram, mas é aquela outra situação, por exemplo, o casal se conhece, né? Ele vai pra academia, ela vai pra academia, eles se cuidam. Aí casam e daí relaxa. Aí quando separam, volta pro que fazia. É uma coisa do ser humano. O ser humano se acomoda muito. A gente se acomoda. Então, normalmente, pessoas passam um tempo assim... eu, pelo menos, no meu casamento foi assim. Os primeiros anos... Nossa produtora, por favor. Muito trabalho, muitas questões assim para serem resolvidas, a gente acaba se descuidando. E eu sempre gostei do treino, da academia, do esporte, mas eu não... Até um dia que eu me olhei no espelho e... Dá quanto de braço agora? Sabe que eu vou fazer a avaliação amanhã. Eu te mando amanhã, você fala no próximo podcast, eu não sei. Amanhã eu tenho avaliação. O cara fala, né, tá quanto de braço agora? E aí resolvi voltar a treinar, sabe? Mas principalmente por uma questão mesmo de bem-estar, de desenvolvimento. Você sabe que eu voltei a treinar porque, além da questão física, eu sempre fui uma pessoa com um DNA assim mais para magreza. Eu nunca engordei muito. E é o que tu falou também do nosso corpo, é o nosso templo. Exatamente, é o templo do Senhor. A Bíblia diz assim: aquele que destruir o templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, assim, nós temos uma responsabilidade com um veículo que a gente utiliza nessa terra para cumprir os propósitos de Deus. Existem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que são para daqui 30 anos. E se você chegar lá e não ter disponibilidade, disposição física, se você não tiver nem longevidade para chegar lá, porque se autodestruiu com drogas, com bebidas, com alimentação, com falta de exercício físico, é comprovado cientificamente que isso produz vida. Ainda mais na nossa geração, que somos uma geração que não trabalha mais no pesado. Nós trabalhamos numa mesa, sentados. Então, se a gente não se mobilizar, não se mexer, nós vamos adoecer. Sim. Então, a gente tem uma responsabilidade. Não é um culto ao corpo. O problema é que as pessoas, muitas estão se perdendo num culto ao corpo. Não é culto ao corpo, é cultuar com o corpo. Não se trata de eu cultuar a mim, se trata de eu ter saúde para cultuar a Deus, para viver os propósitos de Deus. É isso que a gente tem que entender. E as pessoas têm que acordar para isso. Eu, graças a Deus, acordei. A minha esposa já está no processo, que é um processo. Sim, sabe? Mas eu acredito que a maior mudança que a gente promove vem pela observação, vem pela capacidade que a gente tem de influenciar as pessoas. Eu vejo isso lá na igreja, por exemplo. Depois que eu comecei a treinar, porque o maior benefício que eu tive no voltar a treinar foi questão de cognição, de disposição física. Disposição. Mas, querendo ou não, a própria estética da gente melhora. Sim. E é o que as pessoas veem. Sim. Então, como eu estou na plataforma todo domingo, e o meu corpo começou a ficar esteticamente melhor, o que eu tenho visto de pessoas que estão se inspirando a treinar, estavam todas fora de forma, muitos obesos, muitos já doentes por conta... E eu vejo na igreja assim, porque a gente vai influenciando, aí um começa a treinar, e aquele começa a treinar também, influencia outros, daqui a pouco você tem um ambiente saudável, porque nós somos o resultado do meio. Começa a chamar atenção. Se nós gerarmos uma cultura de saúde, então assim, por que muitos de nós estamos largados, vamos dizer assim? Porque a gente anda com gente largada. Se a gente começar a andar com gente que se cuida, a gente vai se cuidar. Sabe? Se você começar a andar com gente que bebe demais, você vai beber demais. Se você começar a andar com gente que usa drogas, você vai usar drogas. Se você começar a andar com gente que foca no trabalho, você vai trabalhar. As más companhias corrompem os bons costumes e as boas qualificam. Diga-me como quem anda. É isso aí. Então, lá em casa, por exemplo, eu resolvi ser a referência. Comecei a fazer e eu estou vendo... O meu filho hoje, o Luca, de 9 anos, eu levantei, ele disse, pai, deixa eu ir com o pai. Quer ir para academia, tá com 9 anos, quer ir para academia porque ele não sabe que é por saúde, mas ele vê o pai indo e deve ser legal, quer ir junto. Porque a gente arrasta com exemplo, é assim que funciona. Então eu resolvi cuidar da minha saúde pelas coisas que eu sei que Deus tem para mim.
né? Eu estava muito adoecido, assim, mentalmente. Eu estava entrando numa depressão e eu pensei que fosse algum tipo de problema, enfim, que eu estava sofrendo por tudo que eu passei na vida, um rebote, alguma coisa assim. E eu comecei a refletir e pensar, eu vou no médico primeiro. Eu fui ver, eram as minhas taxas hormonais, era minha sedentarismo. É a idade. Eram questões puramente químicas. Eu estava entrando numa depressão e o problema não era emocional, era químico. Era uma vida sedentária. Eu comecei a treinar, foi embora. É que tem gente, talvez, que não entende que a atividade física, o jeito que você... A sua refeição, claro, o sono, até reposição hormonal, tudo isso vai faltar, o teu corpo vai deixar, é normal da vida. Porém, vai saber você identificar e querer, né? Exato. Fazer com que isso te ajude a melhorar na tua vida no dia a dia. Olha, amigo, chegou agora a hora que já é o sucesso do programa, que é o bate-bola. Estamos chegando aqui no nosso, quase no final. Eu tenho 10 perguntas que eu vou te fazer. Né? Jesus. Coisa rápida, não, mas eu preparei, eu estudei, tudo certinho, algumas coisas de acordo com o seu perfil, tá? Primeira, aí, ó. Eu tô com o cara hoje aqui, o editor, ele é sensacional. Um abraço. Trabalhou comigo na rádio em 2013. Cara, Lavino, um abraço, meu amigo. Obrigado por estar com a gente aqui, o Dudu também, desde o primeiro momento, o Big Boss. Satisfação enorme estar aqui com vocês aqui hoje, fazendo que dure bastante tempo o nosso programa. Vamos lá. Eu não suporto... falsidade. Boa. Eu adoro... minha casa com a minha família e os meus. Eu não respeito? Eu não respeito? Mentirosos. Tenho profundo respeito por... gente que fala a verdade. Se não fosse, seria... da comunicação. Trabalharia... talvez eu estaria ali onde o Lavino está agora. Eu gosto disso. Massa. Um arrependimento, se é que tem. Arrependimento? Ter passado tanto tempo desviado do meu propósito. Eu costumo dizer isso pro meu filho, por exemplo, está com 20 anos. Ele com 20 anos é muito melhor do que eu fui com 20 anos. Eu com 20 anos era um ameba, eu digo para ele. E ele é um cara, o B. O B é um cara que faz faculdade, focado na vida. É um jovem de 20 anos, dá as cabeçadas dele, mas é muito melhor do que eu fui. E eu digo a ele isso, eu sempre falo, B, segue assim do teu jeito, porque tem coisas na minha vida que eu poderia estar usufruindo aos 30 e eu estou aos 40 batalhando para ter ainda. Porque eu demorei muito tempo para despertar para o que eu precisava fazer. E às vezes eu vejo uma juventude perdendo muito tempo da vida no melhor momento para ser, para se desenvolver. Salomão, que foi um dos homens mais sábios que pisou na terra, ele disse assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que chegue o tempo em que você sofrerá até para levantar da cama, onde o prazer da vida se vai, porque a hora da produtividade é agora. Para os jovens aí entre 20 e 30 anos, então, e muitos estão vivendo o fantástico mundo de Bob. E eu fui um que, por 15 anos, eu fiquei, sabe, atrasando, relativizando, com uma consciência de que eu tinha, mas não queria. Então, eu costumo dizer que escolhidos não têm escolha, chega uma hora que você vai ter que viver o que você tem que viver, e aí talvez o esforço vai ser muito maior. Então esse é o meu arrependimento, ter demorado muito tempo. Meu sonho de consumo é? Meu sonho de consumo? Uma casa no Canto dos Zimbros. Oh, maravilha. Amo o Canto dos Zimbros. Show, lá é sensacional eu mesmo. Costumo me dizer, quando eu enriquecer não vou dizer nada para ninguém, mas haverão sinais. E vai ser assim, você vai me encontrar numa terça-feira à tarde, lá no Canto dos Zimbros, com uma tarrafa na mão. Meu maior complexo é? Meu maior complexo? Eu não sei se mas foi por muito tempo a timidez. Então tirou de letra. Então, mas não é que eu não tenha mais, eu aprendi a lidar com ela. Eu sou extremamente tímido, mas eu aprendi a lidar, eu aprendi que a timidez é igual um leão.
Se você recuar, ela te engole. Se você se posicionar, ela te respeita. Então, foi por muito tempo um complexo. Hoje eu meio que aprendi a lidar com ela, assim, mas se eu não cuidar, é o que me atrapalha. Até hoje, assim, tem coisas que eu preciso viver e que às vezes ela ainda me atrapalha. Eu me sinto tímido, não que eu não vá fazer, mas parece que não é o momento, sabe? Eu me sinto assim, ainda inseguro para realizar algumas coisas e é a miserável da timidez. Entendi. Mas é o medo, aos poucos vai soltando. Fernando por Fernando. É difícil falar de você, né? Eu acho que o cara que ama Jesus, conta para todo mundo, não tem vergonha de falar sobre aquele que não teve vergonha dele quando ele era alguém que dava vergonha a tanta gente. Gosto das coisas simples da vida no sentido de gente. Eu gosto de estar com meus amigos, gosto de estar com a minha família, gosto não preciso de muito assim para ser feliz, sabe? Para desfrutar. Tenho grandes sonhos, sim. Tenho eles, quero realizá-los, mas não é por uma questão de vencer na vida. É porque eu sei que o propósito que Deus me deu é grande e eu preciso de coisas grandes para realizá-los. Mas a minha vida mesmo é uma vida simples e eu gosto disso. E o último aqui, que tu é craque nisso. Uma mensagem para quem está vendo a gente. Uma mensagem? Acompanhando. Uma mensagem. Eu creio que uma palavra que você pode guardar no teu coração é que existe, de fato, uma força maior, que a gente chama de Deus, e que nos ama e que pode mudar a nossa história e que tem, de fato, uma trajetória que é de bênção para nós, que é melhor do que qualquer projeto que a gente possa fazer. Existe um texto que diz assim, que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, quando a gente confia em Deus, a nossa vida avança. Ainda que muitas coisas pareçam não fazer sentido no início, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O problema é que a gente confunde bem com bom. Nem tudo que faz bem é bom. Ir no dentista não é nada bom, mas faz bem. Ir para academia às vezes. Ir para academia nem sempre é bom, mas faz bem. E o que a gente aprende é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você amar esse Deus, até o que está dando errado é para o teu bem. E lá na frente você vai dar graças a Deus. Ainda bem que deu errado. Tem coisas hoje que quando eu perdi e deu errado, eu pensei, é o meu fim. Hoje eu dou graças a Deus, porque se não fosse aquele momento ter dado tudo errado, eu não teria pegado uma outra trajetória e vivido o grande de Deus. É que a gente não entende. Então a mensagem que eu costumo guardar no meu coração é essa. Tudo coopera para o bem. E eu procuro olhar a vida assim, o copo sempre meio cheio. Sempre acreditando que o melhor de Deus está por vir, as coisas estão sim favorecendo. Se o coração está limpo, se as mãos estão limpas, se o olhar é de verdade e de justiça. Tem gente que chama de universo. O universo conspirará ao teu favor. Eu creio que é Deus mesmo nos abençoando. É como tu falou, é uma força, a gente chama isso. E é isso. Então, no oferecimento dos nossos patrocinadores Maracutala, Inktop Containers, Divino Cozinha Industrial, Nutramais, Magnific For Life, Vibilog Transportes e Logística e Burguesinha Burger e Estética Angel, harmonização facial. A gente vai finalizando o nosso JoeCast de hoje. Satisfação enorme. Eu tinha certeza, meu amigo, que quando eu tive tomando banho, pensando num negócio desse, eu já estava traçando os convidados e, cara, estar contigo aqui hoje é uma satisfação, a mensagem, como tu falou, o testemunho. Estou muito feliz, estou muito grato. Acredito que todo que está nos acompanhando agora também. Tu és uma pessoa iluminada, é um cara que eu tenho como fosse um irmão. Agradeço a Deus para a gente estar aqui nesse momento agora e a gente poder estar compartilhando. E tem uma coisa que não sei se eu vou ganhar, mas eu vou comprar. Que tu falando agora, de tanto eu vi. A minha vida toda, a minha mãe tinha uma Bíblia dentro de casa, ela ficava aberta e às vezes ela lia sempre uma mensagem, seja onde fosse. O meu pai tinha uma dentro do caminhão. Onde eu ia, tinha uma. Eu vou comprar uma Bíblia para ter uma que eu quero ler. Eu tinha o costume, quando era pequeno, de ler. Antes de Faz dormir. isso. Faz isso porque Einstein, uma das mentes mais brilhantes
que a humanidade já viu, costumava dar bíblias de presentes a pessoas que ele gostava. E uma das bíblias dele, que ele deu de presente, foi leiloada recentemente por uma fortuna, e nela havia uma dedicatória assim: a Bíblia é uma grande fonte de sabedoria e de conhecimento que deve ser lida todos os dias. É um manual da vida. É a palavra de Deus revelada. É a luz para nosso caminho. Então, quem desenvolve esse hábito do devocional diário de leitura vai encontrar coisas que ninguém está enxergando, porque tem uma luz que ninguém tem. Faz isso, meu mano. Não. Faz isso. E para mim é um privilégio estar aqui, uma honra. Espero que essa seja a primeira de muitas temporadas, quantas você desejar fazer. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos que estão com a gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Ótimo.